Boa noite, Ademir. Seja bem-vindo, Ademir. Muita paz, meu irmão, para você e toda a sua família. O tema do estudo de hoje, Ademir, está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, o item 11. Cuidar do corpo e do espírito. Tá certo? Se você tiver o Evangelho aí, pode abrir no capítulo 17, no item 11. Enquanto isso, eu vou fazendo uma prece, enquanto o pessoal vão chegando. Seja bem-vindo mais uma vez, viu, Ademir? Deus Pai de infinita bondade, neste momento de recolhimento espiritual, recolhimento no nosso quarto mental, eu te rogo, Senhor, para todos os nossos irmãos em Cristo, que vão estar comigo nesta live, aprendendo junto uns com os outros, eu te peço, Senhor, a tua bênção de paz para todos. Em especial, Senhor Jesus, médico das almas, em especial eu te peço, para os nossos irmãos que estão passando por problemas espirituais, de ordem espirituais, perseguição espiritual, é para eles que eu te peço, Jesus, a tua bênção de paz, de entendimento, para que haja a libertação de todos nós. A libertação através do conhecimento e da oração. Obrigado, Senhor Deus, pelo pão de cada dia, por mais um dia que passou e por esta noite, Senhor Deus. Obrigado pela família, Deus, pelo anjo de guarda que nos protege. Obrigado, Deus, pelos órgãos perfeitos que temos, pela audição que nos permite escutar a tua mensagem renovadora, o cantar dos pássaros. Obrigado, Senhor, por tudo de bom que nos é proporcionado para esta existência. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, anjos amigos, guias espirituais de todos nós, por esta oportunidade de estarmos reunidos. Reunidos por meio da live de uma tecnologia que adentra a tua mensagem, Senhor, aos lares que se conectar. Muito obrigado, queridos irmãos de luz. Obrigado, Maria Santíssima. Obrigado, Jesus, amigo de todas as horas. Que a paz esteja em nossos corações e permaneça para sempre, graças a Deus. A mensagem de hoje, como eu já falei, Ademir, é de um irmão chamado George. Ele chama as pessoas a fazerem uma observação quanto ao cuidar do corpo e o cuidar da alma ou do espírito. Então, dentro da leitura do Evangelho, tem várias perguntas que ele próprio faz para o leitor da mensagem. Então, dentro dessas perguntas, Ademir, ele pede que a gente faça uma reflexão com relação a esse comportamento que muitas pessoas têm, achando que vão crescer, evoluir espiritualmente. Ademir, a minha voz aí está perfeita, não está falhando não? Dê um ok aí para mim ter a certeza.
Então a gente, muitas vezes, as pessoas, alguns acham que se maltratando, o espírito, valeu, Ademir, muito obrigado, meu irmão, que se maltratando, o espírito vai se livrar dos pecados, vai crescer espiritualmente, vai ser feliz, quando na realidade isso não é verdade. Porque a própria ciência, a ciência da saúde, nos explica que o corpo precisa estar são. Então, ele começa, o espírito George, ele começa dizendo o seguinte: a perfeição moral consiste na maceração do corpo. Ele começa com uma pergunta. Aí ele diz, para resolver ou para responder essa pergunta, esta questão, eu me apoio sobre os princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo segundo as alternativas da saúde e da doença. Ele diz, para responder essa pergunta primeira, ele vai buscar a ciência da saúde. Que a ciência da saúde vai dizer que o corpo precisa estar são, sem doença. Aí ele continua dizendo, a saúde do corpo influi de maneira muito importante sobre a alma, que é preciso considerar como cativa na carne. Olha só, Ademir. É preciso, Ademir, que a gente entenda, que a gente aceite que nós, seres espirituais, estamos aprisionados, estamos cativos em um corpo de carne. Ou seja, nós precisamos de um corpo sadio, sem nenhum defeito, sem nenhuma doença, para podermos exercitar as atividades que competem ao espírito. Porque é através dessas atividades que o espírito exerce que o próprio vai crescer espiritualmente. E aí ele continua aqui, Ademir. Para que essa prisioneira viva se divirta e conceba mesmo as ilusões da liberdade do corpo, deve estar são, disposto, vigoroso. Sigamos a comparação. Ele, pois, em perfeito estado, sobre ambos, que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e suas necessidades tão diferentes. Ele continua dando exemplo aqui, fazendo comparações. Então, para que o espírito se divirta, porque quem é que se divirte? Não é o corpo, é o espírito. Mas como é que o espírito vai se divertir se o corpo é o cavalo da alma ou do espírito? Ele vai dizer lá na frente. Ele vai fazer uma comparação lá na frente, esse irmão dessa mensagem, que o espírito, o corpo físico, é como o cavalo para o espírito. Então ele precisa estar são.
Como é que eu vou dar minhas farradinhas, materialmente falando? Como é que eu vou para minhas festas? Como é que eu vou bater uma bolinha? Como é que eu vou brincar com meus filhos? Como é que eu vou andar de bicicleta? Como é que eu vou fazer várias coisas que eu preciso estar com o corpo sadio? Como? Se eu estou doente, debilitado, então eu preciso estar com um corpo perfeito, são, para poder eu exercitar as minhas atividades, as minhas funções espiritual, o meu ser espiritual. Só pode fazer as atividades aqui na Terra se o meu corpo estiver em perfeito estado, em perfeitas condições. Então, Ademir, cuidar do corpo é você ter cuidado no seu corpo. Você não se maltratar, se alimentar bem, não comer demais, porque se você comer demais, você vai adquirir uma obesidade, automaticamente vai engordar demais, vai ficar cansado, não tem disposição para fazer atividade física, porque cansa logo, adquire diabetes, a glicose sobe demais, o triglicerídeo sobe demais, aparecem vários tipos de doenças se a pessoa comer demais. Então isso aí já deixou, automaticamente já deixamos de cuidar do corpo. E também automaticamente já está deixando de cuidar do espírito. Porque o espírito, ele precisa do corpo para exercer as suas atividades. Então, para isso, é preciso e necessário que o corpo esteja em perfeito estado. Porque, ao contrário, o espírito vai ficar pendente do corpo perfeito. Ou quase perfeito, né? Porque perfeito só Deus. Então, no estado evolutivo em que nós se encontramos, nós não temos um corpo perfeitamente 100%. Mas, pelo menos, temos um corpo para dar condições ao nosso ser espiritual, que necessita trabalhar para a sua evolução espiritual. Continuando aqui, Ademir. Então, ele, pois, em perfeito estado. Ele diz aqui, digamos que está em perfeito estado o corpo. O corpo e o espírito estão em perfeito estado. Aptidões que devem fazer, aí vem a pergunta, o que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e suas necessidades tão diferentes? O que são aptidões? Você tem aptidão de, digamos, de aplicar o passe, de fazer exercícios físicos, de se locomover para fazer exposições, promover estudo. Então, você precisa ter esse equilíbrio, essa diferença. Certo? Eis aqui dois sistemas que se defrontam. Aí ele vai dar os dois sistemas. Quais são os dois sistemas? São os ascetas e os materialistas. Quem são os ascetas? E quem são os materialistas? Então, os ascetas, Ademir, eram pessoas que martirizavam o corpo físico
para a evolução do seu espírito. Ou seja, eles achavam que se aperfeiçoavam maltratando o seu próprio corpo. Eles achavam. E aí o que é que eles faziam? Eles se enclausuravam. Eles se maltratavam. Eles entravam em oração, mas também eles se maltratavam, se abatiam, se debatiam. E aí vem a questão, vem a pergunta: será que esse batimento, essas pancadas que ele dava no corpo, os asceta, será que vai tirar o orgulho do espírito? Será que vai abater o orgulho do espírito? A auto-maltratar, a autoflagelação, será que vai tirar o orgulho do espírito? Não vai. Não vai. Para tirar o orgulho do espírito, o caminho é outro. O caminho é a reforma íntima. Porque não há condições de você tirar pecado do corpo e você abater os pecados do corpo. Porque os pecados, os defeitos, as faltas, elas estão, não é no corpo. Elas estão no nosso ser espiritual. E qual é o maior castigo que nós próprios podemos dar? O maior castigo que nós próprios podemos nos dar é a gente abater o nosso orgulho, gente. O nosso orgulho, Ademir, é o nosso maior adversário. Ele nos impede, Ademir, de ver o nosso irmão de igual para igual. Porque, primeiro ele, segundo ele, terceiro ele. Então nós precisamos ter cuidado em não abater o corpo físico, mas abater o nosso orgulho. Porque é o nosso orgulho que vai nos tornar prepotente, avarento e todos os demais filhos do orgulho. Continuando aqui a mensagem de George. Então, os ascetas que querem abater o corpo e os materialistas que querem rebaixar a alma. Quem são os materialistas? Os materialistas são criaturas voltadas completamente para os bens materiais. Então, para os materialistas, não existe coisa, nada espiritual, coisa nenhuma espiritual. Não existe bens espirituais, não existe gozos espirituais. Para os materialistas, Ademir, a vida se resume, a felicidade se resume apenas nos prazeres materiais. São os prazeres materiais que decidem a nossa felicidade aqui na Terra. E pronto, mais nada. Então, os ascetas e os materialistas. Os ascetas, eles se enclausuram na oração e na autoflagelação. Duas coisas equivocadas. Duas coisas equivocadas nos ascetas. Você se isolar da sociedade
Como é que você vai saber que você está evoluindo? Não é verdade, Ademir? Ademir, como é que Deus vai saber que você aprendeu uma lição se você se isola dos prazeres da carne? Então você não vai saber se você aprendeu. Então, se você não quer sair para a sociedade, não quer botar o rosto a bater, porque você diz, não, eu não vou para tal festa porque lá eu vou me corromper com as coisas materiais. Quem pensa assim está equivocado. Então, quem era que pensava assim? Os ascetas. Então ele se enclausurava com orações e não saíam. Então isso é um equívoco. Mas cada um tem a sua forma de entender a vida e de aceitar a vida. E nós, como seres irmãos, precisamos entender e respeitá-lo. Porque todos nós estamos no grau de evolução onde precisamos estar. Hoje, se nós estamos na doutrina espírita, Ademir, é porque o nosso grau de conhecimento é diferenciado, é mais evoluído do que éramos antes. Vou dar um exemplo aqui para você. Ainda essa noite eu estava comentando com Glória, falando sobre o fim do mundo. Que quando eu era criança, até a adolescência, eu tinha muito medo, mas era medo mesmo, pavor do fim do mundo. Porque eu aprendi da forma como me ensinaram. Que no final dos tempos o mundo iria se acabar com azeite e com fogo, que inclusive isso tem nos relatos evangélicos, nos relatos bíblicos. Então isso me causava um pavor, e a tal ponto de eu sonhar com o mundo se acabando com chuvas de azeite. Chuvas, tempestade de azeite. E os raios, os relâmpagos caindo sobre a terra, e na medida em que ele caía sobre a terra, a terra pegava fogo e subia aquele fogaréu, e matando todos sem deixar nada, sem deixar nada. A água se transformando em evolução, misturada com azeite. Era isso, essa impressão que eu tinha nos meus sonhos, porque o meu medo era grande. Então, o que aconteceu? Com o passar do tempo, eu fui tendo outra visão, porque eu passei a ter outro conhecimento. Principalmente depois que eu passei a ter conhecimentos da doutrina espírita. Porque o mundo não se acaba como eu imaginava. O mundo se acaba para aquelas pessoas que deixam a vida, que voltam para o plano espiritual. O mundo aqui se acabou, a Terra, o mundo físico deixou de existir para ela, porque ela volta para a sua verdadeira morada. O mundo se acaba também para aquelas pessoas que deixam de viver a vida maravilhosa que Deus nos concedeu e passa a viver uma vida de criminalidade,
uma vida de terror, uma vida de aperreio. Para elas, para essas pessoas, o mundo se acabou. Jailson, meu irmão Jailson Costa, seja bem-vindo, meu irmão. Então, era esse medo que eu tinha. Mas a doutrina espírita veio me libertar desse medo, desse pavor. Então, a gente passa a ter uma nova visão de vida, de liberdade. E aí a gente deixa de ser escravo dos nossos medos. E aí a gente passa também, Ademir e Jailson, a gente passa a ter uma nova visão de amor que Deus tem por nós. Então Deus nos ama tanto que Ele está sempre nos dando a oportunidade. Mesmo que a gente esteja perdido, espiritualmente falando. Mas que quando a gente volta os olhos para Deus e pede perdão pelas nossas falhas, pelo caminho tortuoso que a gente tomou, a gente volta, Deus pega em nosso braço e ergue para o caminho do bem. Então nada está perdido em nossa vida. Nada. Mesmo que a gente esteja totalmente equivocado com o nosso comportamento aqui na Terra. E mesmo que a gente ache que nada está dando certo para a gente. Mas Deus está sempre ao nosso lado, esperando que a gente reconheça a sua grandiosidade, o seu amor e erga os olhos para Ele com humildade. E aí, pessoal, eu aproveito esse momento para dar um exemplo para vocês e perguntar para vocês se vocês já tiveram a oportunidade, Jailson e Ademir, já tiveram a oportunidade de escutar a carta psicografada da nossa irmã Hebe Camargo. Gente, pelo amor de Deus, Jailson, não sei se você já escutou, meu irmão, mas é uma carta interessantíssima. Se vocês escutarem o irmão lendo essa carta no YouTube, vocês vão ficar impressionados. A irmã Hebe Camargo dizendo, Hebe Camargo não, desculpe, perdão, Dercy Gonçalves. Ela disse, ela conta na psicografia, pessoal, que ela, tudo que ela fez aqui na Terra, todos aqueles palavrões, aqueles trajes, aquele comportamento dela, foi tudo equívoco. Não se viu de nada. Aquelas, com licença da palavra, aquelas putaria que ela fazia, que ela falava, era apenas coisas que a sociedade, que o público gostava, o público aplaudia, aí alimentava o ego dela e ela se sentia à vontade. Porque uma pleia de irmãos equivocados que pensavam como ela, achava bom e alimentava aquele ego dela. Seja bem-vindo, Francisco. Marta Pinheiro, seja bem-vindo a todos vocês. Seja bem-vindo, meus irmãos e minhas irmãs, ao nosso estudo. Então, a nossa irmã Dercy Gonçalves, ela dizia que ela conta, narra perfeitamente, pessoal. Procure no YouTube
procurem no YouTube Psicografia de Dercy Gonçalves, que vocês vão encontrar, e procurem ouvir atentamente, pessoal, a psicografia, que vocês vão ficar assim, ó, de queixo caído. Porque a irmã vai narrar uma história no plano espiritual dos pretos velhos que socorreram a nossa irmã Dercy Gonçalves. As nossas irmãzinhas Pombagira, que muitos de nós, pessoal, aqui na Terra, temos preconceito com eles, com elas. Já escutei muitos de nós, muitos irmãos, de todas as religiões, com preconceito com os pretos velhos, com as pombagiras, com as ciganas, com os caboclos. Já escutei muitos preconceitos. E a irmã Dercy Gonçalves narra justamente essas coisas, essas criaturas na psicografia, dizendo que foram essas criaturas que o resgataram lá do lamaçal, do prostíbulo espiritual. Ela diz, aonde ela estava, um prostíbulo, um puteiro espiritual. A nossa irmã fala desse jeito. E quem é que aparece para resgatá-la? Essas criaturas que eu já mencionei para vocês. Essas criaturas de luz. Tá certo? Então nós somos seres preconceituosos, que não temos conhecimento. Nós avaliamos as pessoas pela sua aparência, pelo seu vestir, pelo anel de formatura, pelo seu emprego. Não é verdade, pessoal? Quando na realidade nada disso vale para Deus. Nada. Então, o corpo precisa estar são para que o espírito cresça, evolua, mas sem vaidade. Sem vaidade. A gente vê tantos irmãos que têm tanta vaidade, que faz tanto regime, porque está com o corpo forte, para não dizer obeso, que entram num regime tão pesado que se debilitam, que perdem as forças para trabalhar, e o espírito automaticamente também perde as suas forças. Outros, com o excesso de vaidade, vão botar botox, vão tirar o excesso de gordura, querem fazer um corpo tipo violão, para que a sociedade veja que ele está, ou ela está, bonitão, saradão, ou bonitona, saradona, que isso não vai resolver, que isso não vai mostrar para Deus a beleza espiritual. De forma alguma. A beleza espiritual, ela está nas ações que o espírito pratica, na humildade que o espírito exercita. Então, quando nós deixamos de fazer essas reflexões, nós estamos nos equivocando. Nós não estamos cuidando do corpo e do espírito. Cuidar do espírito, meus irmãos, é a gente cuidar
do nosso ser interior. É a gente fazer a nossa reforma íntima. Fazer o bem é cuidar do espírito. A gente precisa se cuidar. Porque se você cuida só dos outros, como a nossa irmã Cíntia falou sábado, e você não se cuida, você vai adoecer. E o espírito automaticamente vai adoecer. Porque não existe, segundo a nossa irmã Giseuda, em uma de suas obras, não existe doença, e sim existem espíritos doentes no corpo. E automaticamente esse corpo adoece porque o espírito está doente. Como é que vamos curar o espírito? Trabalhando os nossos defeitos, se valorizando. Como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou me valorizar se eu não tenho tempo para isso? Eu passo 12 horas, 14 horas, 24 horas trabalhando e eu não tenho tempo para mim mesmo, para o meu espírito. Então, como é que eu vou cuidar do meu espírito nessas condições? Não tem condições. Então, eu preciso ter um tempo para a minha alma. A gente precisa de um lazer. A gente trabalha a semana toda. Então temos sábado e domingo. A gente precisa ter uma hora para um lazer espiritual. Esse lazer espiritual, ele é de suma importância para a nossa evolução, para o nosso equilíbrio. Pois só assim teremos um espírito equilibrado diante dos problemas que a vida nos proporciona, diante das situações que a vida nos proporciona. Então, esse irmão George, ele diz, de que adianta você cuidar do corpo e sua alma está sequiosas de conhecimento. A sua alma está sequiosa, está faminta de prece, está faminta de oração, está faminta de Deus, de Jesus. Então, continuando aqui a mensagem de George, ele diz: em nenhuma parte, nem nos materialista e nem nos afeta. Ele diz, em nenhuma parte, e esse grande problema permaneceria inteiramente por resolver se o Espiritismo não viesse em ajuda aos pesquisadores, em lhes demonstrando as relações que existem entre o corpo e a alma, e em dizendo que uma vez que são necessários um ao outro, é preciso cuidar de ambos. Amai, pois, meus irmãos, vossa alma, mas cuidai também do corpo, porque ele é instrumento da vossa alma. Desconhecer
essas necessidades que são indicadas pela própria natureza é desconhecer a lei de Deus. Não o castiguei, pois, pelas faltas que o vosso livre-arbítrio lhe fê-lo cometer, e das quais ele é tão irresponsável como o é o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Serei, pois, perfeitos, se martirizando o corpo, com isso não fixa menos egoísta, não ficais menos egoístas, menos orgulhosos e poucos caridosos para com o vosso próximo? Não. Não há perfeição, não está nisso. A perfeição não está nesse castigo do corpo. Ela está inteiramente nas reformas que fareis vosso espírito suportar. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o, é o meio de torná-lo dócil à vontade de Deus e é o único caminho que conduz à perfeição. Então, como diz aqui o nosso irmão George, Espírito Protetor, Paris, 1863, ele diz que você se martirizar, maltratando o seu corpo, o seu espírito não tem condições de exercitar as atividades necessárias para a sua evolução espiritual. Ele diz que é como um cavalo desgovernado. É como um cavalo desgovernado. Eu achei muito interessante essa colocação dele aqui, que eu vou repetir aqui para a gente entender melhor. São necessárias, não é isso? Onde, pois, está, pois, a ciência de viver? Onde? Como é que você vai viver com o corpo abatido, com as chicotadas que você dá no seu próprio corpo? Como? Então, um cavalo desgovernado, quem é o culpado? Quando um cavalo causa um acidente, quem é o culpado? Quem é que vai controlando o cavalo? A culpa vai ser daquele cavalo? Aí está a questão que eu deixo para vocês. Eu vou conduzindo o cavalo. O cavalo se desgoverna e, de repente, ele causa um acidente. Quem é que vai controlando o cavalo? Sou eu. Mas eu não deveria dar um jeito, fazer com que aquele cavalo não se desgovernasse? Claro que sim, porque eu sou o controlador do cavalo. Assim é o nosso corpo. Essa comparação que o irmão George faz na sua mensagem. O nosso espírito só vai exercer as suas funções com harmonia, com sintonia, se ele tiver o corpo, um cavalo, que é o corpo, são em estado de equilíbrio, porque ele está preso no corpo. Ele depende do corpo. Ele não está liberto do corpo.
A mesma coisa como o cavalo. Então o cavalo está submisso ao seu dono, ao seu controlador. Assim como o espírito está atrelado ao corpo de carne. E aí, pessoal, eu quero aqui deixar bem claro. Nós não somos um corpo que temos um espírito. Nós somos um espíritos da experiência humana, que temos um corpo de carne para exercer as atividades na Terra, no mundo onde estejamos. Pois é através deste corpo que o espírito vai utilizar para evoluir moralmente. Então, para que eu cresça moralmente e espiritualmente, eu preciso que o meu corpo esteja são para poder crescer. Ok? Então, essa comparação que o irmão George faz na sua mensagem, ela é muito real e muito parecida. Então, para que a gente possa entender e não mais maltratar o nosso corpo, a gente precisa ter essa certeza em mente que o corpo é a casa do espírito enquanto está aqui. E esta casa do espírito, ela precisa estar em ordem, reformada, cuidada, até um dia chegar o seu tempo de voltar para a espiritualidade. Ok, meus irmãos? Quem quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, pode fazer que ainda tem 10 minutos. Jailson Costa, Francisco, Marta Pinheiro, Ademir, qualquer um de vocês que quiser fazer a prece final, eu coloco vocês ao vivo para fazer a prece. Quem deseja, dê um ok aí. Obrigado, meu irmão Jailson Costa. Jailson, você pode fazer a palestra de sábado que vem. Ok, muito obrigado, meu irmão. Que Deus te abençoe, meu irmão Jailson, pela grande ajuda que você tem nos dado. Muito obrigado mesmo. Sempre que eu estou pedindo a tua ajuda, você está disponível a nos ajudar. Pronto. Sábado que vem, viu? Sábado que vem é dia 6, parece. Você só me diz o tema para mim fazer a divulgação. Você pode fazer a prece agora, meu irmão? Eu vou colocar você ao vivo para você fazer a prece, pode?
Ok. Ok, meu irmão, muito obrigado. Então eu vou fazer a prece. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus, Pai de infinita bondade. Obrigado, Deus, por tudo. Obrigado, queridos e amados irmãos. Irmãos encarnados e irmãos desencarnados. Por mais este encontro espiritual, através desta live. Muito obrigado, Maria Santíssima, Senhora de infinita bondade, pelo carinho e pelo amor que a Senhora tem por todos nós. Obrigado, Jesus, Mestre querido, pelo amor que o Senhor tem por todos nós. Que na noite de hoje possamos ter uma noite de sono maravilhoso e que possamos nos encontrar no plano espiritual para trabalharmos juntos, para estudar, dar continuidade ao estudo do Evangelho de Jesus na espiritualidade, servir de instrumento para os nossos irmãos. Que a paz esteja nos lares, nos corações de todos, os que assistiram ao vivo e os que vão assistir futuramente à live de hoje. Muita paz e muita luz, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Muito obrigado, Jailson, Ademir e a todos que estiveram presentes na live de hoje. Um abraço a todos e fiquem com Deus.